canal Entre Linhas, um canal que busca explorar os assuntos que estão na entrelinhas da nossa lição da Escola Sabatina. Nós queremos agradecer aos amigos, aos inscritos do canal, aos amigos que têm compartilhado, né, o nosso vídeo com outras pessoas, aos comentários, né, que nós estamos recebendo, nós estamos lendo pelo menos todos eles, e vamos tentar, né, atender de acordo com as nossas possibilidades. Sobre o nosso som, nós também estamos tentando melhorar, né, de acordo também com as nossas possibilidades. E sobre os assuntos que estão pedindo, né, nós estamos preparando alguns vídeos extras aí para que esses assuntos um pouco mais polêmicos sejam discutidos, até porque eles vão requerer um pouco mais de tempo, né, que não dá para incluí-los aqui na nossa lição comum. Lembrar de agradecer ao Vinícius, que me substituiu no ano passado. Obrigado, Vinícius. É isso aí. Bom, nós chegamos na 7ª lição, que tem como tema liderança servidora. E essa é uma lição que também dá pano para manga, né? Porque tem vários assuntos para nós explorarmos nas entrelinhas, até porque muitos têm uma noção de que líder, nós já até comentamos isso, né, nas lições passadas, que o líder ele tem que ter mais privilégios, né? Mais privilégios do que deveres. Mas seguindo um pouco o nosso script, só para que os irmãos estão acostumados, né, com a lição, na lição de domingo vem tratando sobre os anciãos na igreja primitiva, né? E novamente a gente quer trazer aqui para vocês como que essa mensagem, né, do Novo Testamento, na verdade, ela tem uma base, que é o Velho Testamento. Se estudar o Novo Testamento sem o Velho Testamento, é a mesma coisa que você estudar o Novo Testamento numa nave espacial, né? Ou seja, está flutuando no vácuo. E eu começo perguntando, essa questão do ancião que Pedro vem falando, é algo da igreja primitiva somente? Não, ela vem de antes. Se a gente parar para pensar, toda a referência que é feita por Cristo às Escrituras não é nada do Novo Testamento. É tudo porque ele não havia sido escrito. Os apóstolos também faziam referências a escritos que também ainda não fazem parte desse cânon do Novo Testamento, né? Então toda referência é o Antigo Testamento. Quando fala para os bereanos, tudo aquilo que eles estavam corretos de consultar as Escrituras. Que Escrituras que eram essas? Obviamente que eram os livros entre aqueles que não foram perdidos, né, que muitos foram perdidos, que estão no Velho Testamento. Então, veja bem, a questão de anciãos, a gente tem que entender que a raiz hebraica da palavra é zanken, que tanto denota aquele estado de idade avançada, como denota o líder, como denota o cabeça de uma tribo ou cabeça de um clã. A gente vê muita genealogia na Bíblia e a gente acha que essas genealogias elas não têm utilidade. Geralmente a gente pula todas elas. É que é ruim de decorar, né? Inclusive, como cada nome tem significado, não vamos falar agora, mas se a gente olhar a genealogia de Adão, até Noé forma uma frase e tem todo o ensinamento naquela frase. Não vamos falar disso agora, fica para um outro vídeo, só pedir aí. A gente vai estar com uma lista de vídeos. Agora, veja bem, essa palavra Zé, então a gente vai lá no Bereshit, a gente vai lá no Gênesis, né? Lá a gente vê Adão gerou Sete, e a gente vê Adão gerou Sete, mas ele teve filhos e filhas. Então a gente tem aí um clã adamita. Sete gerou Enos e teve filhos e filhas. A gente tem aí mais um clã. A gente tem mais um clã, o clã setista. E assim vai, assim por diante. Então o cabeça de cada clã é o cabeça, é o ancião. É o guia espiritual. E ele tinha um papel de guia espiritual. A gente vê um cabeça maior aí, quem vem o primeiro, né? A gente vê o primeiro. Se a gente vai lá na genealogia de Lucas, a gente vê a forma com a qual ele trabalha a genealogia, ele trabalha com filho. E daí quando ele chega em Adão, fala filho de Deus. Então aí a gente já vê uma referência já também a um outro ancião, um ancião maior, que é Deus. Agora, que a gente vê textualmente assim, um grupo formado por anciãos, a gente vê quando Moisés, ele é aconselhado pelo seu sogro, ele está extenuado, né, e ele pede para Deus ajuda, né, e Deus
fala para ele formar um grupo de 70 anciãos, 70 cabeças de clãs. E esses 70 anciãos profetizam e ajudam Moisés em trabalhos de julgar, né, trabalhos menores. A gente vê ao longo do Velho Testamento, além disso, isso vai ficar para um outro dia, eu vou falar de cada classe que auxiliava também nesse trabalho de pastoril, vamos falar desse pastor também mais para frente, mas eu vou dar um saltozinho histórico aqui, especialmente falando do tema de domingo, e vamos para Esdras e Neemias. Depois, quando voltam do cativeiro, há a impressão que há um grupo de anciãos também, que provavelmente vinha daquelas práticas lá desde os tempos, que denotam desde os tempos dos primórdios, né? E esse grupo também trabalhava com julgamento. Como nós temos um período ali intertestamentário, onde não houveram profetas propriamente vindo falar em nome de Yahweh, então a gente não pode bater o martelo e vincular diretamente aquele grupo de Esdras e Neemias com os anciãos do Sinédrio. O Sinédrio era um grupo de anciãos, eram 70 anciãos mais o sumo sacerdote, que eles decidiam questões sobre a lei judaica. Esse Sinédrio, provavelmente inspirados naquelas práticas, mas não tem como a gente fazer uma vinculação direta em função do espaço intertestamentário, né? Mas o Sinédrio, depois do cativeiro, passando o cativeiro babilônico, chegamos a Alexandre, daí passamos os Medo-Persas, chegamos na Greco-Macedônia. Alexandre tinha 4 generais: Licímaco, Seleuco, Cassandro e Ptolomeu. Quem dominava ali a Judéia, primeiro foram os Ptolomeus, depois veio do general Seleuco, né? Que era o Egito. Isso. Quem dominava aquela região ali, eles tiveram um dos seus imperadores, né, que é o Antíoco IV, né, Epifânio, que ele entrou no santuário e sacrificou um porco. Só uma notinha de rodapé, rapidinho, desculpa interromper. A interpretação católica, ou considerada a interpretação profética preterista, né, que está só voltada ao passado, vai dizer que o Antíoco Epifânio é a ponta pequena. A gente sabe que o Antíoco Epifânio não é a ponta pequena. A gente pode fazer um outro vídeo falando sobre a profecia. Mas o Antíoco Epifânio não é a ponta pequena, mas ele realmente existiu. Foi um personagem histórico que entrou no santuário e sacrificou um porco lá dentro. E em função disso, a revolta dos Macabeus. Os Macabeus libertaram o povo desse grupo, né, que vinha... Que era um movimento nacionalista judeu. Isso, movimento nacionalista judeu, exatamente. E daí ali se reestruturou o Sinédrio, né, com anciãos, coisa e tal. Aí os Macabeus perdem, o Império Romano pega esse poder de volta, mas o Sinédrio continua ali. E é interessante, desculpa, é interessante porque a organização do Sinédrio ela vai estar acontecendo lado a lado com a organização da seita dos fariseus. Sim. Então os fariseus eles cumpriram um papel histórico importantíssimo, que foi de preservar a cultura e as tradições judaicas num contexto de helenismo e de descaracterização do judaísmo que estava passando. Então, os pontos doutrinários dos fariseus foram fundamentais. São verídicos. Sim. Não é tudo errado. A gente está acostumado a bater pedra nos fariseus, né? Falar assim, seu fariseu, e xingar os irmãos, mas não é bem assim. Os fariseus eles foram muito importantes na história. E existiam fariseus e fariseus, né? Então a gente tem que separar isso. E o que acontece? O Império Romano começa a influenciar na escolha desses anciãos do Sinédrio. E acabou redundando o quê? Esse Sinédrio, ele julgou Cristo na calada da noite, não se julgava na calada da noite, formalmente ilegal, antes de um Shabat, antes também não se julgava ninguém antes do Shabat, e condenaram Cristo, rejeitaram o Messias, Agora, na igreja primitiva, o que a gente vê? A gente vê uma transição, que a gente falou, inclusive, no vídeo passado. Eles quebraram a aliança, aquilo que falava lá em Levíticos e Deuteronômio. Eles quebraram a aliança, eles cancelaram a aliança. O que significa isso? Eles cancelaram porque eles eram uma aliança entre eles e Deus. Eles cancelaram porque eles não quiseram mais fazer parte dessa aliança. Então, há uma nova aliança.
Por que nova? É nova para alguém, é nova para um grupo de judeus e gentios. Os Goim, esse grupo de judeus e gentios, então uma nova organização começa. Os apóstolos, apóstolo é aquele que é enviado, haviam 12, e eles não podiam, obviamente, cuidar de toda aquela igreja que estava sendo formada, aquele grupo que estava sendo formado, então ele instituía uma nova estrutura, que tinha, dentro dessa estrutura tinha, nós separamos aqui para dar uma explicação, tinha o ancião, que é o presbítero, né, que fazia aquele papel também que vinha lá de trás, né? A gente tem o episcopos, que era o remunerado, era um superintendente, ele substituía muitas vezes o apóstolo ou aquele pastor principal. Vai dar origem depois para o bispo, né? Isso, o bispo. E ele supervisionava outros que faziam trabalhos menores, mas ele era remunerado. E nós temos os diáconos, que faziam também serviços um pouco menores, que a origem dos diáconos está lá em Atos 6, que eles havia um problema na igreja, né? Como o episcopo, ele lidava com os dízimos, ele recebia os dízimos, né? E essa divisão, muitas vezes, não estava sendo feita de forma igualitária. O Alexandre vai falar melhor sobre isso. E surgem os diáconos por quê? Surgem os diáconos porque as viúvas judias estavam sendo tratadas de uma maneira e viúvas gregas de outra. Óbvio que a questão é muito mais complexa, que o Alexandre vai trabalhar melhor isso a seguir. Que legal, né? Ou seja, anciãos não surgiu então somente em 1 Pedro, né? Nem em Atos, nem em Romanos. Na verdade, vem um molde de liderança que Cristo vem mostrando durante toda a história. Mas eu pergunto, né? Até o Ricardo já começou a tocar já no assunto assim, quais eram as dificuldades que esses anciãos dessa época, dessa igreja primitiva, lidavam? Porque nós estamos discutindo que nós estamos no Império Romano, nesse momento, o Império Romano predominando. Existe uma cultura romana por detrás, ou seja, existe toda uma cultura humana, e aí vem a pregação do Evangelho, e tentando moldar as pessoas a pensarem de acordo com o Evangelho, e com certeza vai ter dificuldades. Quando a gente olha para a igreja primitiva, a igreja primitiva era muito legal, tinha muita coisa boa ali, só que a gente corre o risco de idealizar, de achar que na igreja primitiva todo mundo era santo. E a última coisa que esse pessoal era, de verdade, na acepção mais comum da palavra santo, eles não eram santinhos. Essa igreja era cortada por problemas. O Ricardo começou a falar de um ali. A gente não vai falar muito dele porque existe um outro que eu quero ir lá para a igreja de Éfeso depois para a gente tratar dela. Mas o problema que o Ricardo falou e que vai depois causar o chamamento aos diáconos, né? Existiam esmolas e viúvas que precisavam de esmolas. E era necessário dividir essas esmolas entre as viúvas. E de repente as viúvas gregas começaram a ser de fato preteridas em favor das viúvas judias. Então existiam viúvas que eram mais viúvas que eram mais atendidas do que as outras. E isso começou a gerar burburinho. Então os cristãos não estavam aceitando isso numa boa. Porque se todo mundo contribui com oferta, por que as viúvas de um grupo são melhor atendidas e as viúvas de outro grupo não são atendidas? E a última coisa que os apóstolos precisavam agora era ter que se preocupar com divisão de esmola. Percebe? Não ia sobrar tempo para pregar o Evangelho. E existe uma ideia perfeita de como a coisa deve ser. Mas quando a gente começa a aplicar isso, a gente percebe que não é bem assim que funciona. Porque às vezes alguém vai se aproveitar da esmola para favorecer um grupo em detrimento de outro. E aí o que os diáconos fazem? Não, vamos fazer o seguinte. O que os apóstolos fazem? Vamos fazer o seguinte. Os apóstolos se dedicam à pregação. Vão usar a palavra, vão abrir igreja, vão pregar o Evangelho. E vão separar um grupo para cuidar da distribuição das esmolas, para atender a mesa. Quem são eles? Os diáconos. E a gente vai ter uma figura eminente dentre os diáconos, que é Estevão, né? Que tinha uma função de serviço. Mas é muito interessante, quando a gente vai lá para o livro de 1 Timóteo, no capítulo 3 e
e no capítulo 5. Nessa passagem de 1 Timóteo, a gente vai ver alguns dos problemas que a igreja atravessava no período. A gente vai ver que iam muito além do problema das esmolas. No capítulo 3 ali, vai ter as características de como deveria ser um bom, alguém que aspira ao episcopado e um bom diácono, né? Ali vai dizer, fiel à palavra, se alguém aspira ao episcopado, excelente obra ao mesmo. É necessário, portanto, que o bispo seja irrepreensível, esposo de uma só mulher, temperante, sóbrio, modesto, hospitaleiro, apto a ensinar, não dado ao vinho, não violento, porém cordato, inimigo de contendas, não avarento, e que governe bem a própria casa, criando os filhos sob disciplina, com todo respeito. Espera aí, se está falando que para alguém aspirar ao episcopado deveria ter essas características, significa que nem todo cristão tinha essas características. Então existia cristão aqui que tinha mais de uma esposa, existia cristão aqui que era intemperante, existia cristão aqui que não era sóbrio, existia cristão aqui que era chegado no vinho. Então era uma igreja que não era formada por pessoas perfeitas. E aí a gente avança. Não seja neófito, ou seja, não seja alguém recém-converso, alguém que ainda esteja instável doutrinariamente. E um dos problemas que a igreja de Éfeso passava era vento de doutrina estranha que estava passando por ali. E um misticismo, porque Éfeso era uma cidade grande. Era a segunda, chegou a ser por muito tempo a segunda maior cidade dentro do Império Romano. Então era uma cidade de afluxo cultural grande e com um monte de tendências culturais. Então era necessário alguém com solidez doutrinária para ocupar esse espaço. Semelhantemente, quanto ao diácono, é necessário que sejam respeitáveis, de uma só palavra, não inclinados a muito vinho, um pouquinho tudo bem, não cobiçosos de sorte da ganância, conservando o mistério da fé com a consciência limpa. Então, tem um monte de características aqui que vão delimitar quem vai poder ocupar a função de liderança nessa igreja. Eu acho muito legal a passagem de 1 Timóteo 5, versículo 3 até versículo 16. Por questão de tempo a gente não vai ler ela inteira, mas vou rapidamente passar pelos problemas que estavam aqui em torno das viúvas. A gente vê no chamamento aos diáconos que a distribuição das esmolas entre as viúvas era um problema, mas definir viuvez também era um problema. Por quê? As viúvas eram acolhidas por essas comunidades. Tá bom, é viúva? Então a igreja vai te apoiar, vai te amparar, vai te sustentar. Mas tinham algumas viúvas, leiam aí depois do capítulo 5 de 1 Timóteo. Tinham algumas viúvas que tinham família, que tinham filhos. E que os filhos não estavam amparando as mães porque falavam assim, não, a igreja vai cuidar, nem vou me preocupar com isso. Então, é interessante porque ele fala, no texto que existe viúva e existe viúva mesmo. Então, existe a viúva que só perdeu o esposo, mas tem uma família que tem dever de amparar ela, e existe a viúva que não tem ninguém por ela. Está sozinho. Dever legal. Isso, dever legal, inclusive. E tinha um outro problema aqui também, que era a viúva jovenzinha. E existiam algumas jovens viúvas que ficavam viúvas e que não queriam se casar de volta, não iam cuidar da família, não voltavam para a casa do pai e de repente começavam a se escorar na igreja, viver na ociosidade, viver fazendo fofoca, incomodando os irmãos e causando problema. Então essa igreja primitiva aqui era uma igreja de gente ávida pela verdade, sim, mas era uma igreja que sofria com vento de doutrina diferente, com membro beberrão, com membro que às vezes era adulto, com membro violento, com umas viúvas que eram encostadas, que queriam ficar mamando das esmolas da igreja. E por outro lado, a gente vai ter qual figura agora? Nessa própria passagem, depois do versículo 17 em diante ali, quando vai descrever os presbíteros, por exemplo, que também eram remunerados, vai descrever quem? Pessoas com uma idade um pouco maior. A viúva de verdade, que fala aqui, uma viúva que trabalha pela igreja. O Paulo chega até a colocar a data, com mais de 60 anos. E a liderança da igreja vai se amparar muito na figura de viúvos e de viúvas. Agora, viúvos e viúvas sérios, não esses que queriam se encostar. Mas viúvos e viúvas que já tinham filhos criados,
às vezes, que não iam se preocupar mais com a educação dos filhos, não iam se preocupar mais com a manutenção da casa e que passavam a se dedicar em tempo integral à igreja. Então, eles passavam a exercer um ofício direto dentro da igreja. Não eram todos os membros que eram chamados para esse ministério. Eram alguns viúvos que não tinham preocupação com a família mais, que não tinham preocupação com o próprio sustento. Alguns deles eram ricos, outros que não eram ricos eram mantidos pela comunidade, e que esses sim vão agora começar a ocupar funções de liderança dentro da igreja. Interessante, né? O Alexandre vai falando, né? A gente vai lembrando de coisas que acontecem contemporaneamente, né? Ou seja, nós temos dentro da igreja as mesmas personagens, muitas vezes. De repente você tem uma família que está recebendo cesta básica, que está indo por causa do sorteio da bicicleta na tenda, e que está ficando ali, e está se encostando. Exatamente, mas aí é que nós queremos trazer assim, e você que nos assiste, ou seja, qual personagem você está assumindo? Né, o personagem da viúva ou da viúva de verdade? Né, porque existem duas... Da viúva e da viúva. Ou seja, e se você realmente está precisando de ajuda, a igreja vai te ajudar, mas é claro que também não é para se encostar, né, porque temos outras pessoas para ajudar também. Porque, veja bem, se a pessoa é um necessitado de verdade, que não é de verdade, que está se aproveitando, está tirando de alguém que realmente precisa. Isso é duplamente errado, né, vamos dizer assim. Voltando agora, avançando um pouco na segunda-feira, que ainda o tema é ancião, né, a gente gostaria só de trazer aqui uma reflexão sobre Salmo 23, porque é uma mensagem, né, de pastor, suas ovelhas, ou seja, é uma mensagem de liderança. Isso. E temos uma analogia aqui para trazer para o... Isso porque, veja bem, o que guia essa liderança do pastor, né? Inclusive o tema central do autor... Liderança e servidor. Apacenta as minhas ovelhas, ou pastorei. Então, todos esses elementos que faziam parte dessa nova ordem de anciãos passam pela palavra pastor. Passam pelo pastor. São pastores. O presbítero é um pastor, né? O episcopos, né? O bispo, né? É o inspetor, superintendente que trabalhava com dinheiro também é o pastor. O apóstolo é o pastor. O diácono, que trabalhava com os necessitados, né, e serviços menores, também que substituía muitas vezes o episcopo, né, que é o superintendente que cuidava de tudo, mas todos eles são pastores. E essa é uma expressão utilizada por Pedro que denota Velho Testamento, que vai para Salmo 23. O Salmo 23 vai trabalhar como é essa liderança, como é esse pastoreio. Só que nós vamos trabalhar um pouquinho diferente do usual. Vamos buscar na raiz hebraica. Na minha tradução ela já é um pouco diferente da maioria, né? Yahweh é meu pastor, não preciso de mais nada. Em outras traduções está: o Senhor é meu pastor e nada me faltará. Se a gente vai para o hebraico, está lá Yahweh, o Yahweh Roi Lo Exar, ou Hashem Roi. Hashem é o nome, o nome é Yahweh. Esse Roi, a gente pode fazer duas leituras desse Roi, que significa pode significar tanto pastor como pode significar pasto. E lá, se a gente for palavra por palavra, né, o Adonai Roi Lo Exar, está lá, Deus pastor não faltará. Então, o que a mensagem traz para a gente é: não faltará nada dele. E o Roi, pasto, não faltará. O que não faltará dele? Não faltará guia, né, o pastoreio, que seguindo o verso vamos entender o que é esse pastorear, e o alimento. Em Isaías, quando Isaías fala que vai retirar daquele povo que está em pecado o sustento, entre eles ele coloca o nome do ancião. O ancião serve de sustento para o povo, serve de pasto. Serve de pasto. Então, não é que não vai faltar nada. Ah, Senhor, está me faltando uma Ferrari. Por favor, me dê uma Ferrari. Tudo que pedir em teu nome será dado. Então, tudo que pedir em teu nome. Mas se você associa, se você estuda o original, não vai faltar quem? Não vai faltar o Deus pastor, não vai faltar o Deus pasto. É isso que não vai faltar. O Deus pastor e o Deus pasto. Ele me faz deitar em verdes pastagens verdejantes. Aqui essa expressão hebraica, pastagem verdejante, no original também denota pastagem adequada. Então ele vai me guiar para o lugar bonitinho? Não, ele vai me guiar para o lugar adequado. Adequado para mim. Leva-me por águas
tranquilas. Essa tranquilas aqui, né, ela também não é simplesmente tranquilas. Ela faz uma ligação ao Shabat, ao descanso. Águas de descanso. Águas de descanso. Então aí nós estamos conectados ao descanso do sábado, que é muito mais do que um dia da semana separado. É um dia separado para Deus, um dia separado para a espiritualidade. Restaura-me, ele guia, restaura a minha alma. Ele me guia por caminhos retos. Aqui também tem uma outra questão de tradução. Aqui não é caminhos retos a melhor tradução, ou aqui é círculo de justiça. A gente vai para Salomão, vai para Eclesiastes, vai para Provérbios, que ele trabalha esse círculo como o círculo da vida. Então nós teremos na vida um guia que durante a vida vai estar nos guiando nesses círculos de justiça e de justificação, que já trabalhamos com outra doutrina no Salmo 23, a doutrina da justificação. Aqui, por causa do seu nome, ele me guia por caminhos retos ou por círculos de justiça. Esse por causa, a expressão hebraica aqui também é endereço do seu nome, não é por causa, é pelo endereço, como quem alguém remete uma carta. O endereço do seu nome é mais ou menos assim: você recebe uma marca, um caminho, como se você fosse uma carta, e ela é endereçada a algum lugar. Que lugar que é esse? É a casa. O caminho de justiça é o caminho de volta para o Pai. Exato, bem isso. Ainda que eu atravessasse vales da escuridão mortal, eu não temerei desastre algum, porque tu estás comigo, tua vara e teu cajado me consolam. Aqui é a palavra shevet. Shevet não tem uma tradução única. Shevet pode ser vara, que significa disciplina. Então o pastor faz o quê? O pastor disciplina. Disciplinar é mostrar o caminho. Não há passagem bíblica que fale em agressão física. Não há essa passagem. As pessoas que fazem a associação, porque a mãe dele quebrava uma vara em alguma árvore e batia nas pernas dele. Então, o segundo significado era o sentido de cajado. O shevet, ele era curvado. Quando uma ovelha desgarrava e caía, aquela curva do shevet era para resgatar. Se ele caía num abismo, alguma coisa, aquela curva pegava ele pelo pescoço, pela perna e puxava ele. É no sentido de resgatar. Então, se essa ovelha se desvia do caminho, você mostra o caminho disciplinando, mas se ela se desvia e sai da sua vista e cai, você a resgata, puxa ela de volta. E o terceiro sentido é lança. O lança é a lança protetora. Se vem um leão, um lobo, alguma coisa atacar o rebanho, ele é protegido. Então o pastoreio tem essas três funções. Seguindo, preparas uma mesa para mim à vista dos meus inimigos. Esse preparas aqui, interessante que no hebraico utiliza a palavra embainha, que a tradução mais correta seria embainha. Normalmente você embainha o quê? Você embainha uma espada. Agora vamos lá. Preparas uma mesa. Nesse mesmo salmo lá no começo fala que você não deve se assentar na mesa dos ímpios. Mas por quê? Veja bem, esse embainha aqui é a chave. Normalmente se embainha uma espada. O que vai ser servido nessa mesa? Roi é pasto. O que vai ser servido nessa mesa? O próprio Deus. Para quem não é povo de Deus, o alimento espiritual serve de quê? De espada. Mas para quem é do povo de Deus, para quem aceita o chamado, esse alimento espiritual é alimento. Mas para quem não é, ele serve de espada. Por isso preparas uma mesa perante os meus inimigos. É nesse sentido. Não é você sentar com o ímpio e se contaminar com ele. Não. É você divida esse alimento com quem quer que seja. Inclusive o seu inimigo. Inclusive o seu inimigo. Que para inimigo. ele vai ser uma espada. Vai ser uma Se coisa. ele permanecer como inimigo do povo de Deus, para ele será uma espada. Unges a minha cabeça com óleo. Por que se unge a minha cabeça com óleo? Quando se chegava na casa de alguém, se ungia a cabeça da pessoa com óleo. Por quê? Para um sentido de proteção. Era muito quente, você protegia da pele do sol e você protegia dos mosquitos. E também era uma forma com a qual de você receber bem. E isso conecta com o finalzinho do verso que fala: e viverei na casa de Adonai. Então é um preparativo. Deus vai proteger, vai preparar você. Então o pastor faz o quê? Prepara você para um dia e para a casa de Adonai. Bondade e graça me acompanharão todos os dias da minha vida. Esse acompanharão também aqui no original hebraico é
perseguir. A bondade e a misericórdia vão atrás de você. Entendemos aqui que aqui é o Messias. O Messias vai te buscar. Assim como o pastor utiliza o cajado para resgatar a ovelha, o Messias veio nos resgatar. E acabamos o verso aí. Ainda sobre liderança, né, eu queria trazer agora um assunto que, como o Ricardo está falando, o pastor pastoreia, protege, guia, resgata, mas às vezes a gente percebe que as pessoas, ao lidar, alguns líderes da igreja, assumem um papel meio que de patrão e tentam lidar com as pessoas como se as pessoas fossem empregadas, porque usa alguns textos da Bíblia que você tem que servir a Deus, que você tem que... né? E aí agora nós vamos trazer então 1 Pedro 5,2. Eu queria que o Alexandre comentasse sobre isso, porque acho que é importante que as pessoas tenham noção, né, que a Bíblia trata de pessoas que ocupavam o cargo na igreja, que era remunerada, e pessoas que não ocupavam, que eram voluntárias. E já fica a mensagem antes do comentário do Alexandre, para que se você é líder, né, lembre-se que você está lidando com pessoas, a maioria são voluntárias. Né, e às vezes a gente exige como se fosse funcionário. O episcopos, ele era remunerado. Não só era remunerado, como ele lidava com dízimo. Ou seja, via com dinheiro. E ele vai trazer o 5,2, 1 Pedro 5, verso 2. Antes de ler o 1 Pedro, verso 5,2, é o seguinte: muito cuidado com aquilo que eu vou falar. Muito cuidado. Por quê? Pode soar, porque é um pouco discordante daquilo que muita gente prega na igreja. Vamos trabalhar, vamos trabalhar, vamos trabalhar. Particularmente, eu discordo um pouco dessa opinião e eu vou explicar o porquê. Só que isso não é um convite à indolência e à ociosidade espiritual, tá bom? É necessário que isso fique bem claro. As afirmações que eu vou fazer aqui não é para ancorar uma posição de indolência espiritual, de não vamos pregar o evangelho e vamos ficar dormindo à tarde do sábado inteiro. Não é isso, tá? Mas é só para a gente... Lembra que eu falei, acho que uns 2 vídeos atrás? Quando a gente faz uma interpretação da Bíblia, a gente precisa fazer uma interpretação honesta. E o autor da lição, ele deu uma escorregadinha aqui na lição de segunda-feira. Eu vou pedir licença para ler ali. Pedro mencionou, é o último parágrafo da lição de segunda. Pedro mencionou também que os anciãos devem cuidar do rebanho de maneira voluntária. Não é isso que Pedro falou. Isso aqui é uma justificativa que a igreja tem falado já há muito tempo, de transformar irmão, transformar membro da igreja, transformar professor de escola sabatina em função pastoral. E quando a gente vem aqui para o texto de 1 Pedro, não é isso que o texto fala. Vamos lá, 1 Pedro 5, verso 2. Diz assim lá: pastoreai o rebanho de Deus que há entre vós, não por constrangimento, mas espontaneamente. Então aqui está falando justamente o contrário, percebe? Eu não vou pastorear o rebanho de Deus falando assim: irmão, você tem que fazer, você tem que fazer, você tem que fazer, você tem que fazer. Não. Não por constrangimento, mas espontaneamente. Aqui fala, naquilo que disse na lição. Pedro mencionou também que os anciãos devem cuidar do rebanho de maneira voluntária. Não! Pedro falou que os anciãos devem cuidar do rebanho, fazendo com que o rebanho ande no caminho de forma voluntária. Não que o ancião trabalhe de forma voluntária. Por quê? Esse ancião aqui era remunerado. Entende? Aí a gente tem aí um monte de irmãozinho da igreja que pega 32 cargos, a gente vive um cristianismo de culpa, que é um negócio terrível, fica se sentindo culpado porque não faz mais do que já está fazendo. Às vezes abandona a família, estraga casamento, abandona a educação dos filhos, deixa de ser aquele sentido aquela característica que deveria ter o diácono, deveria ter um ancião, que era alguém que dirigia bem sua casa, que cuidava dos filhos. Abandona tudo isso porque o cara tem que trabalhar a semana inteira, pega 300 funções na igreja e fica se sentindo culpado porque recebe só sermão de exortação do pastor falando que ele tem que pregar, tem que pregar, tem que pregar, tem que fazer evento para a igreja, tem que fazer serenata do Dia das Mães, tem que fazer jantar do Dia das Mães, tem que fazer jantar dos namorados, tem que ter JA todo dia, tem que ter culto e tem que ir no culto sábado, domingo e quarta-feira. Calma lá, irmãos. Às vezes a gente começa a atar fardos pesados demais para a gente carregar. E o texto aqui está falando que a gente não deve ser compelido para a coisa, a gente deve ser guiado de forma voluntária. Agora vamos ver. Tem um parênteses também, vamos ler o parênteses da lição. O parênteses da lição? É. Diz assim:
de maneira voluntária, ou supervisionar, do grego episkopontes, ou olhar por ele, 1 Pedro 5:2, e não por obrigação. Nem sempre é fácil, e aí vem de volta o texto. Desculpa, eu não achei que o autor da lição foi feliz aqui. Esse episcopontes, ele, se a gente fosse fazer um correspondente do Velho Testamento, era o levita, que recebia o dízimo, porque como ele não trabalhava, as outras tribos davam 10% para ele vivia do dízimo. Depois a gente vai para a passagem de 1 Timóteo que deixa isso mais claro. Mas olha só, desculpa o autor da lição, mas eu achei que ele foi infeliz aqui. Ó. Nem sempre é fácil encontrar pessoas dispostas a assumir o desafio de liderar uma igreja. Isso fica evidente quando chega a época das comissões de nomeação. Há uma série de funções distintas que precisam ser preenchidas. Existem razões pelas quais muitos relutam em assumir funções de liderança. Alguns cargos requerem um investimento considerável de tempo, e as pessoas adequadas para essas funções já podem ter assumido muitos compromissos. É possível que outros não se sintam preparados para a função. Entretanto, Pedro declarou que, caso sejamos indicados, devemos assumir voluntariamente a liderança, se for possível. Gente, não é isso que Pedro falou. Pedro falou que o responsável por conduzir a igreja deve conduzir a igreja de forma voluntária. Mas ele é remunerado. E eu não falo isso de mim, eu falo isso a partir da Bíblia. 1 Timóteo capítulo 5, vamos para lá. 1 Timóteo capítulo 5, versículo 17 em diante, diz assim. O subtítulo lá é acerca dos presbíteros, vários conceitos. Presbíteros era a figura do ancião, né? Isso. Devem ser considerados merecedores de dobrados honorários os presbíteros, que presidem bem, com especialidade, os que se afadigam na palavra e no ensino. Pois a Escritura declara: não amordaças o boi enquanto ele pisa o trigo. Ou seja, enquanto o boi está trabalhando, pisando trigo, deixa o boi comer. E ainda, o trabalhador é digno do seu salário. É necessário que a igreja tenha pessoas remuneradas para exercer algumas funções. Quem sabe fosse necessário na nossa igreja também nós temos um corpo maior de obreiros remunerados, porque nem todos têm condição de se dedicar com todo afinco e tempo para todas as obras e todas as funções. Se chega numa comissão de nomeação, e eu falo agora por mim, o Paulo disse algumas coisas, digo isso não por mandamento, digo-vos eu. Tá, digo-vos eu agora. Não porque está escrito, mas porque deduzo das Escrituras. Opinião do Alexandre agora. Se você chega, meu irmão, numa comissão de nomeação e você tem que escolher entre preservar o seu casamento, entre preservar a educação dos seus filhos, ou pegar 32 cargos na igreja, pegue um. Faça bem feito aquele um. E cuida da sua família. Cuida dos seus filhos. Porque a sua primeira responsabilidade é com eles. E é necessário, instituição, igreja adventista do sétimo dia agora, que existam pessoas remuneradas para esses ofícios. Não é um pastor cuidando de 37 igrejas num distrito enorme, não. Aqui está falando, ó, vou ler de volta. E deixa os voluntários. E aí pior, né? Fica conduzindo sem ser de forma voluntária. Daí os irmãos ficam falando assim: olha, irmão, se você não fizer, você vai para o inferno. Olha, irmão, você não está fazendo bastante. Olha, irmão, se você não aceitar todos esses cargos, você não está trabalhando, você não está sendo voluntário. Ou pior ainda, né? Vamos para a escola sabatina e colocamos lá na classe da escola sabatina um monte de requisito, uma lista infindável de coisa para fazer. Não estou falando que os membros da escola sabatina têm que viver como a viúva indolente lá. Não, de forma nenhuma. Evitemos extremos. Mas entenda bem, se de repente numa determinada classe a gente tem direção de clube de desbravador, direção de JA, direção de ministério de música, direção de coral, direção de escola sabatina, ancianato, diaconato, tudo isso dentro da mesma classe. Aí eu vou ter que fazer o trabalho do clube de desbravador, ele não vai contar para a classe. Eu tenho que fazer o encontro do desbravador, o encontro da classe, o encontro da unidade do desbravador, o encontro do grupo de ancião, o encontro do... Gente, tem que ter um pouco mais vamos ter um pouco mais de sinergia, vamos ter um pouco mais de senso, vamos juntar as coisas e fazer com que a máquina opere junto, né? E entendendo a importância que vai ter aqui, e aí já finalizando, desculpa, entendendo a importância que vai ter aqui, um conjunto de obreiros patrocinados. Por quê? Quando a gente vai lá para 1 Timóteo, capítulo 3, versículo 3, vai dizer assim: não dado ao vinho, não violento, porém cordato, inimigo de contendas, não avarento.
Por que ele não poderia ser avarento? Porque ele dava com dinheiro. Porque ele dava com dinheiro, ele era remunerado. Existia um grupo de pessoas dentro da igreja que eram profissionais da igreja. A gente está falando de uma cidade grande, Éfeso, de uma igreja grande em Éfeso, de uma igreja rica, de uma igreja que tinha condições de contratar obreiros, que ao se livrar da necessidade de se preocupar com o próprio sustento, muitos deles já viúvos, então não tinham que se preocupar com o sustento da família, podiam viver com pouco. Essas pessoas, ao se livrarem da preocupação com o próprio sustento, por serem sustentadas pela igreja, elas conseguiam se dedicar na integralidade agora ao ministério. E se mantinham família, elas conseguiam equilibrar família e ministério. Porque equilibrar uma atividade intensa no ministério, uma atividade profissional intensa como nós temos hoje, e mais o cuidado com a família, muitas vezes, infelizmente, em muitas famílias, nós não somos invencíveis e incansáveis. Muitas vezes as famílias têm ficado de lado, as famílias têm ficado em segundo plano, e não é propósito de Deus que as famílias fiquem em segundo plano para que a igreja seja edificada. E aqui eu falo igreja institucionalidade, entende? Para que a instituição e a igreja seja edificada. A gente pode conduzir o rebanho de Deus, Porque se você cuida da sua família, está cuidando da igreja. você está cuidando da igreja. Isso. Porque a igreja são as pessoas. Então, você cuidando da sua família, você já está cuidando de parte desse corpo que é a igreja. Só que fique claro, irmãos, isso não é um convite para a indolência. Não estou falando assim, você não tem que dar estudo bíblico. Não estou falando que você não tem que cantar no coral da igreja. Não estou falando que você não tem que trabalhar pela igreja. Trabalhe pela igreja. Mas é necessário que trabalhemos com equilíbrio e que a gente use o texto aqui no exato contexto e preciso sentido daquilo que ele está falando. E aqui ele não está falando que todo trabalho deve ser voluntário, porque existem pessoas que são remuneradas, que devem ser remuneradas e que têm uma relação de responsabilidade diferente. Pastor não pode delegar responsabilidade pastoral para líder de igreja. Ponto. Fica aqui, na verdade, um convite, né? Porque se tem uma pessoa que está assumindo 31 cargos, como foi o exemplo que você deu, é porque talvez você que está nos ouvindo é que não tem nenhum cargo. Porque se todo mundo assumisse um cargo, né, eu participo de algumas comissões, eu vejo isso. Se cada um dentro da igreja tivesse esse espírito de servir, não nos cargos remunerados que nós estamos citando aqui, mas no seu setor, doar o seu dom, né? Porque é muito fácil achar pessoas que falam assim, né? Já vou aproveitar já que a lição está polêmica, né? Assim, muitas pessoas chegam e falam, não, eu ajudo, se precisar você me ajuda. Mas infelizmente, existem pontos dentro de uma comunidade que você precisa de pessoas liderando aquele departamento, liderando, e não que eles ajudem de vez em quando. Então fica aqui o meu apelo, né? Se você não é líder de nenhum departamento dentro da sua igreja, se você não dirige nada dentro da sua igreja, você tem competência para isso, você tem dom para isso, né? Eu vou ter que abrir aspas de volta, Lúcio. Então lá. Porque assim, quem disse que a gente tem que ter um departamento na igreja? Quem disse que tem que ter Ministério da Mulher, Ministério da Mordomia, Ministério do Pessoal, Ministério do Espírito e Profecia, Ministério de Salário e Saúde, Ministério de Família, Ministério... Quem disse que tem que ter tanto ministério? Quem disse que tem que ter tanto evento? Quem disse que tem que ter tanta coisa? Será que, no mínimo, para ser bem modesto, no mínimo metade das coisas que a gente faz não são absolutamente desnecessárias para a edificação do Evangelho do corpo de Cristo? É polêmico. Fica para um vídeo. É polêmico, mas eu preciso defender um ponto de vista. Tudo bem se defender a institucionalidade. Eu acredito que a instituição é importante. Não estou defendendo a instituição. O que eu defendo é o seguinte, em certos aspectos, acho que não é também, nós estamos tentando sempre atingir um equilíbrio, nunca ir para um lado, nunca ir para o outro. Então você está indo para um lado, eu estou tentando você puxar para o outro. Vou ser extremista para a gente tentar atingir o equilíbrio. Mas é que eu já entrei em discussões às vezes, né? Porque às vezes a gente tem alguns eventos. Eu parto de um princípio que o povo judeu era um povo altamente, numa comunidade altamente divertida, né? Ou assim, entretida, vamos dizer assim, ela se divertia, se é que eu posso usar o verbo de diversão, porque daí, às vezes tem uma conotação. Tinha entretenimento. Tinha entretenimento, tinha suas festas, tinha suas celebrações, tinha o seu lazer. Então, muitas vezes, eu falo isso como líder de igreja, se você não oferece certos encontros, certos programas, isso faz parte de uma face humana da pessoa. E aí você acaba participando do churrasquinho do serviço, você acaba participando de outras coisas,
certo? Que não são tão edificadoras ou não têm um direcionamento espiritual como algumas programações da igreja. É só isso que eu queria colocar, porque senão fica assim, que as programações da igreja são inúteis, a maioria. Então, assim, como líder, a gente tenta lutar, assim, para que a gente ofereça o melhor e para a edificação do corpo. Aí é claro que vai de cada líder, de cada um fazer o que eu estou fazendo é para a edificação do corpo, realmente está edificando a minha comunidade, ou se está só preenchendo o tempo, entretendo ela de forma muito vazia. Mas a gente continua fora do vídeo depois. Mas voltando aqui ainda sobre liderança, né, e agora a gente chega então justamente no tema de terça-feira, que é o tema geral da semana, liderança servidora. E aí sem entrar em questões remuneradas ou não remuneradas, né? Mas nós podemos ver que desde os Gênesis, até você já pintou esse cenário um pouco, há essa questão do líder tem uma figura de ter mais obrigações do que privilégios. Sim, a gente vê, desculpa, Pois perdoa, para o meu sogro não me bater. Então fala. Quando eu falei que o pastor não pode delegar a função pastoral para a igreja, para membro, eu não estava falando que a gente tem que jogar tudo nas costas do pastor. Eu estou falando que a instituição tem que contratar mais pastores. E mais obreiros. Tem que obreiros. contratar mais obreiros para apoiar esses pastores. Acredito nem mais pastores, mas mais obreiros remunerados. Para apoiarem os pastores, tá? Eu não estou falando que os pastores estão errados. Estou falando que a instituição deveria contratar mais obreiros para ajudar esses homens de Deus que às vezes têm um fardo muito pesado, com distritos enormes para cuidar. Tá. Fica a dica. Me perdoe, fica a dica. Apesar que isso é um nome de outro canal. Mas... Então vamos lá, liderança servidora. Nós podemos trabalhar a noção de uma liderança pré-lapsária. Como? No Bereshit, no Gênesis, a palavra Hadu, que é a dominação, o poder de dominação que foi dado para Adão sobre a terra, ele traz duas palavras conexas de como seria essa dominação, que vem a palavra Abdá, né, que foi traduzido para trabalhar, lavrar, mas não é só isso. Ela traz uma noção de lavrar, mas traz uma noção de servir. Aí a gente vê um domínio que serve, mesma noção de liderança servidora. E o chamar, proteger ou cuidar. Ao longo do Velho Testamento, já trabalhamos algum, eu deixei um outro bloco de pessoas que exerciam essa liderança agora aqui para falar de liderança servidora, e vou utilizar o exemplo de Samuel. Porque em Samuel a gente vê, ele era um sacerdote. O sacerdote é o quê? O sacerdote ele é a mão de Deus, ele é um intercessor, ele é aquele que intercede pelos homens junto com Deus. O profeta, que é a boca de Deus, Deus fala através dos profetas. E ele era um juiz. O que é o juiz? Lá no Salmo 23 tem o círculo da justiça. Ao longo da nossa vida, Deus vai nos dar justiça, Deus vai nos justificar. Uma justiça que é imputada, e ele é o justo, ele tem essa justiça para nós. Agora o juiz, aqui, onde que é o círculo? Havia um círculo de pecado, o povo pecava, se afastava de Deus, se afastava da aliança, e depois começava a sofrer, voltava. Aí eles oravam e Deus levantava um juiz. E sempre foi assim. Daí vinha o juiz, ajudava eles, libertava eles de alguma coisa, eles voltavam a pecar, sofriam as consequências de novo, vinha outro juiz. Samuel também era um juiz. Então esse pastoreado também envolve essa coisa. Por último, Samuel ele ungiu um rei. Ele não era o plano de Deus, mas já era previsto isso, em Levítico, Deus já previa que isso ia acontecer. E veio o rei. O rei não era plano de Deus que tivesse um rei mesmo, uma pessoa que prefigurasse o rei Altíssimo, porque não era esse o plano, mas acabou sendo. E Saul, ele ungiu Saul, que é um rei, uma prefiguração do Altíssimo, mas ele não prefigurou da maneira adequada, e veio Davi. Da casa de Davi veio o Messias. Em Daniel, a palavra ati, ela é o aramaico para o ancião, mas no livro de Daniel é um ancião de dias. Ele se refere ao Altíssimo. Associado com Apocalipse 4:4, nós temos o Altíssimo, 24 tronos, 24 anciões. Esse 24 não acredito que seja literal, acredito que seja em função de que são 24 funções sacerdotais. Então nós temos 24, esses anciãos que estão no céu estão intercedendo junto ao ancião maior que também está intercedendo, que seria Cristo. Fazemos uma associação
com a ressurreição daqueles que, por ocasião da morte de Jesus, muitos túmulos se abriram, seriam esses os anciãos que falam em Apocalipse. Não entendemos que seja 24 literal, mas esse 24 denota esse sacerdócio, não do sumo sacerdote. O sumo sacerdote é Cristo, o ancião de dias, o artigo que fala em Daniel, mas um trabalho de intercessão menor. Então veja bem, nós temos essa liderança servidora associada tanto a homens quanto a Deus, e sempre num elo entre o céu e entre a terra, entre a divindade e entre o homem. E continuando, né, ainda sobre a questão da liderança, na lição de quarta-feira vem trazendo sobre aí revestidos de humildade. E acho que 2 assuntos que nós preparamos aqui para colocar nas entrelinhas, que um é assim, se há algum exemplo da humildade divina no Velho Testamento, porque no Novo Testamento é fácil, né, que Deus se fez homem e habitou entre nós, né? Então Jesus Cristo se fez humilde, suas vestimentas eram humildes, seu jeito era humilde. Nasceu numa manjedoura. Nasceu numa manjedoura. Aí vem para a gente explorar na entrelinhas. E no Velho Testamento, existia essa humildade divina? No Velho Testamento, a gente vê um dos nomes da divindade, que não é nome próprio, né, mas El Shaddai, todo poderoso, nem um pouco humilde, todo poderoso. Vamos chamar de El Shaddai. Não há um exemplo propriamente de humildade nisso não, mas tem um outro nome que é nome próprio, que está lá no Shemut, está lá no Êxodo 3:13. Moshe disse a Deus: quando eu aparecer diante do povo de Israel, ele disser: ó Deus dos seus ancestrais, me envia-me a vocês. E eu perguntarei: qual é o nome dele? O que eu lhe direi? Daí Deus diz: Yehie Asher Yehie, eu sou o que sou, eu serei o que eu serei. E daí vem o tetragrama sagrado Yahweh. É Yud, Rei, Vav, Rei, as 4 letras do tetragrama. Nós falamos no vídeo anterior, vou ser bem rápido, para o vídeo não ficar longo. Yehie, eu já falei, vem de um verbo hebraico har, que significa tornar-se ou mostrar-se. O Asher sempre denota a transição de existência, então pode significar um para. E aqui novamente um Yehie, novamente o har. Então às vezes nós vemos aqui essa transição de existência de um tornar-se e do mostrar-se aqui. Como isso pode denotar humildade, se nós fizermos uma associação com Filipenses 2:7-8. Apesar dele viver na forma de Deus, a palavra grega aqui é morphe, que significa aquilo que é essência, e também denota o sentido de permanência. Então veja bem, o Messias subsiste, morphe, ele tem a mesma essência de Deus. Não considerou com usurpação aqui atagnos, que significa se acorrentar, não se prendeu a isso, é isso que quer dizer, ele não se prendeu a isso, né? E esvaziou-se a si mesmo, assumindo forma de servo ou escravo. Essa é a primeira transição de existência do nome. Veja bem, o próprio Yahweh esvaziou-se, ele subsistia em essência e de forma permanente com Deus. Ele não se prendeu a isso. Essa usurpação que foi traduzido, rapagnos, é prender-se. Ele não se prendeu a isso, esvaziou-se e assumiu forma de escravo, e depois assumiu forma de homem, e depois disso foi obediente e morte digna de criminosos, morte no madeiro, né? Ou algumas traduções, morte de cruz. Não é uma cruz, é uma madeira. Tudo bem, isso fica para outro vídeo. O nome da divindade e o nome dele denota essa humildade do Messias. Então, o Shemut é o livro dos nomes e traz o nome de Deus, e esse nome, ele faz essa referência, ele está vinculado a essa humildade do Messias que não se prendeu por subsistir em forma divina, se fez homem, depois, enquanto homem justo, se fez pecado e morreu por nós. Ufa, é difícil manter o vídeo curto, né? Mas vamos lá. Ainda há mais um tema que a gente gostaria de recapitular ainda na lição de quarta, né? Que é sobre a questão dos rituais de humilhação, né? Que às vezes, como nós já discutimos, né? Nós podemos simplesmente fazer algo para aparecer. Então, fazermos morais, que a gente falou sobre o moralismo da elite romana, simplesmente para aparecer. E podemos ser humildes somente para aparecer, Alexandre? O meu orgulho da minha humildade. Humildade santa. Humildade santa. 1 Timóteo 5, verso 19.
Não aceites denúncia contra o presbítero, senão exclusivamente sob o depoimento de 2 ou 3 testemunhas. Outro problema que a igreja tinha. As pessoas começavam a levantar falso testemunho contra aqueles que ocupavam função de liderança, inclusive por inveja, por ser uma liderança remunerada. Então eu queria a vaga do presbítero e vou começar a incomodar ele. Gente, como os pastores sofrem com gente da igreja que persegue pastor e que fica caçando picuinha. E aqui fala, não aceite denúncia leviana contra o presbítero. Porém, no verso 20, quanto aos que vivem no pecado, e aqui se refere a toda a congregação, repreende-os na presença de todos, para que também os demais temam. Desde muito cedo na igreja cristã, foram criados rituais de humilhação, em que o pecador arrependido, ele se reconciliava com a igreja. E é interessante porque nessa igreja primitiva, não existia, apesar de existir distinção de classe social dentro da igreja, sim, não existia tratamento diferente, em tese, porque em alguns momentos existiu sim, mas no início não existia tratamento diferente em função da origem social. Se você cometesse um pecado público e se tornasse um caso de escândalo, aqui como disse, quanto aos que vivem em pecado, repreendam na presença de todos, em alguns momentos essas pessoas elas eram proibidas de comungarem, elas não podiam participar da Santa Ceia. E agora eu já não falo mais do século I, mas a gente vai dar um salto, vamos lá para o século IV e para o século V, depois de Cristo, já falando do ano 400 de alguma coisa. Então alguns bispos eles vão começar a desenvolver formas de exercer poder sobre a comunidade. Agora eu já estou falando do século V, já é um catolicismo embrionário ali, a gente já está começando a falar de igreja católica. Inclusive vão ter casos de bispos que vão fazer imperadores passarem por rituais de humilhação. Como que funciona? Católica romana. Católica romana, sim. As pessoas pecadoras, ou que tinham vivido alguma situação de escândalo público, elas não podiam participar da comunhão, elas não podiam participar da Santa Ceia. Então elas ficavam retiradas da congregação na igreja. Elas assistiam o culto em pé, nos fundos. Então existia uma questão de honra e de lugar de se sentar na igreja. Começa a ter algumas distinções morais dentro da igreja que eram um tanto quanto complicadas. Em alguma medida se escusando, por exemplo aqui, quantos que vivem em pecado repreendam-os na presença de todos, para que também os demais temam, começaram a levar isso para um caminho um tanto quanto complicado, de fazer a pessoa passar por um ritual de humilhação pública, que funcionava assim, ela tinha que entrar muitas vezes em panos de saco na igreja, demonstrando arrependimento, com a cabeça coberta de cinza, demonstrando sofrimento, às vezes com jejum, com penitências. Ela entrava pagando uma penitência, toda a congregação via ela ali, ela chegava até o altar, ela se lançava de bruços às vezes pedindo perdão, se ajoelhava diante do bispo, era perdoada pelo bispo e aí era reintegrada ao corpo de membros. Chegou um momento em que demonstrar humildade começou a ser status, e as pessoas começaram a se vestir de humildes, apresentar uma humildade aparente, apresentar uma cara de muita humildade, muita piedade, fazer cara de sofrimento, de eu estou jejuando, assim como os fariseus faziam, e Jesus falou, olha, não façam isso porque não é legal. Começaram a produzir também. Não faço isso porque o seu ganho está em se fazer de vítima. Você não vai ter um ganho espiritual de fato. Você não está sendo humilde de fato. Então, a humildade de que o Pedro ele nos convida aqui não é uma humildade de bater no peito e falar, ai, desgraçado homem que sou na frente da igreja, e entrar de panos de saco e se lançar no altar. Não, não é isso. Aqui está falando de uma humildade que às vezes não dá trabalho para o pastor também. Parece contraditório com aquilo que eu falei antes, né? Porque eu estava dando trabalho para o pastor, mas eu não sou uma pessoa muito humilde. Se a gente vai para a passagem de 1 Pedro ali, capítulo 5, verso 5, diz assim: rogo igualmente aos jovens, sede submissos aos mais velhos, outros sim no trato de uns para com os outros, cingivos de humildade, porque Deus resiste aos soberbos, contudo aos humildes concede sua graça. Então, às vezes, jovem, e às vezes Alexandre jovem também, é melhor a gente se dobrar para a sabedoria dos mais velhos, se dobrar para a sabedoria dos presbíteros, se dobrar para a sabedoria dos anciãos da igreja, e em alguns casos, mesmo julgando que a gente tem razão, não participar do conflito, mas sempre, porque a gente está manifestando humildade. sempre
submisso à sabedoria de Deus. Sim, sempre submisso à sabedoria de Deus. Não usando um texto que nem fizeram na lição para confirmar outra coisa que o texto não fala. E o último tema que a gente vai trazer nesse vídeo é como um leão que ruge. E é interessante que nós trouxemos só uma analogia aqui sobre o leão de Judá, que é uma figura vista na Bíblia, e agora, mas parece que esse leão que ruge também É outro leão. É outro leão. Não, é o leão de Judá. Inclusive eu vi um site grotesco na internet falando que o leão de Judá é o anticristo, em função dessa passagem. Vamos lá, vamos analisar a metáfora que foi utilizada aqui. O leão, quando ele caça na selva, ele não vai rugir, obviamente, porque senão a presa foge. Né? Senão a presa foge. Mas o leão, quando caça animal doméstico, ele utiliza essa tática. Ele é um leão que ruge. Por quê? O animal doméstico está preso no aprisco. Vamos trabalhar a mesma metáfora do pastor. O pastor coloca no aprisco para ele ficar protegido. Ele está guardado. Está guardado, está protegido, está cercado. Esse leão ele ruge para que eles se tumultuem lá dentro, quebrem o aprisco e um ou outro saiam e seja uma presa fácil. O leão, que é o leão selvagem, o leão na Bíblia, é um símbolo de honra, de força, de imponência. Só que o leão da selva, que é associado ao Messias, ele não ruge. Dentro da história do estudo da vida animal, a gente vê que esse leão que ataca animais domésticos não é aquele que é o dono do território. Ele foi expulso por outro. E ele não está na manada, e ele vai se alimentar com o que dá. É um leão diferente, é um leão mais fraco, vamos dizer assim. E ele, por isso, ataca animais domésticos, porque são animais mais fáceis de serem atacados. E Pedro associa esse leão mais fraco, esse leão que não tem o domínio, não está mais na matilha, esse leão que foi expulso com Satanás. Nós temos um leão que é o leão de Judá. Esse leão domina, esse leão é dono, ele é o príncipe desse mundo, ele é o rei desse mundo, ele é o rei do universo. Ele persegue, obviamente, o mal. Existe um leão usurpador. Existe um leão usurpador, um leão que ruge, um leão mais fraco. Um leão que vai atacar quem? Vai atacar as ovelhas que estão cercadas, que estão protegidas pelo pastor. E por que ele rugia? Ele rugia para confundir, para assustar aquelas ovelhas dentro do aprisco, protegidas, para que elas não percebessem que estavam protegidas e quebrassem esse cercado. E algumas delas ficavam soltas e ele atacava. Então a intenção é confundir a igreja, confundir as ovelhas que estão protegidas pelo pastor, que também é feita uma análise com o leão, mas não o leão que foi expulso da matilha. E aí eu quero aproveitar, né, a imagem da ilustração, dizer assim, as ovelhinhas estão lá tudo ordenadinhas, né? Aí vem o leão, ruge, elas já começam a se bater entre elas, né? Uma foge, pula o aprisco. Pula, mas entre elas, internamente, começa aquele agitação. É interessante, né, essa analogia. E aí quando a gente vai olhar para o tempo apostólico aqui, a gente vai ter o quê? Uma igreja que tinha problemas e lutas internas, que era o leão rugindo para fazer alguns pular. Uma igreja que tinha viúva preguiçosa, uma igreja que tinha membro bêbado, uma igreja que tinha membro adúltero, que tinha 2 esposas, uma igreja que tinha um monte de conflito em termos da divisão das esmolas, uma igreja que não era perfeita. E às vezes essas lutas, essas imperfeições, esses conflitos pelos quais a igreja passa, são resultado de um rugido maligno que tem um objetivo: fazer a gente sair da igreja, fazer a gente deixar de congregar, fazer a gente deixar de participar desse aprisco que nos protege também e começar a pular fora, a ir longe, onde a gente sozinho, sem o apoio dos irmãos, a gente começa a cair e se afasta de Deus e é devorado pelo inimigo. Sem o apoio e sem também sem o encaramento dos irmãos, porque às vezes estar com os irmãos você não recebe só apoio, mas você recebe questionamentos, isso te... A exortação é importante. A exortação é importante. É bom porque às vezes a gente quer... Eu testemunho muita gente falando, é melhor eu ficar em casa, né? Porque Deus não entra em conflito. Mas em casa, né, pela ilustração. Lembrando que na passagem de Pedro aqui fica claro, a exortação não é uma exortação violenta, é uma exortação
que nos leva a seguir o caminho de maneira voluntária. Bom, pessoal, mais uma vez aí nosso vídeo. Estamos com o desafio aí de reduzi-lo para menos de 1 hora. Né? É um desafio bastante difícil. Queremos só deixar claro que esse vídeo é produzido por nós três e as opiniões aqui expressas são de nossas responsabilidades. Eu tenho as minhas opiniões, o Lúcio tem as opiniões dele, o Ricardo tem as opiniões dele. Às vezes a gente quebra o pau por fora e que da nós não câmera. temos nenhum vínculo institucional, né? Não. Às vezes a pessoa acha. Então, assim, nós somos livres aqui para expor as nossas opiniões. E se você também tiver a sua opinião, né, pode deixar nos comentários aí que nós vamos... Sintam-se à vontade para discordar de mim. Às vezes eu também discordo de mim. Faz parte. Faz parte do processo de repensar o tempo inteiro. Mas lembre-se de compartilhar esse vídeo com seus amigos. Se você ainda não é inscrito no nosso canal, se inscreva para você receber os alertas quando o novo vídeo aparecer. Há vários vídeos aí de assuntos paralelos que a gente quer desenvolver, então para você ficar alerta do que vai sair aí novo no canal, se inscreva, acione aí o sininho, né? E publique, né? Divulgue esse site aí, esse vídeo nas suas redes sociais para que possamos aí estar divulgando e despertando as pessoas para essas discussões que, ao nosso ponto de vista, são discussões relevantes e que são importantes para os cristãos aqui desse tempo do fim, dessa época em que vivemos. Fica um abraço e até a próxima lição. Tchau, tchau.